Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora estudando o nosso segundo trimestre do ano 2023, lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos estudando relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E agora vamos estudar a lição número 3, a lição que fala o ciúme, o mal que prejudica a família. Texto áureo: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Verdade prática: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Leitura bíblica em classe: Gênesis 37, 1 a 4, também o versículo 11, versículo 18, versículo 23, versículo 24, versículo 28. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Viram-no de longe e, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Vamos então à introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, na primeira lição nós estudamos Abrão e Sarai tentando ajudar a Deus num plano divino e por causa desse motivo dando errado. Na segunda lição nós vemos Isaac e Rebeca tendo predileção por seus filhos e isso dando também um problema na sua família. E agora o problema não está nos pais. Jacó teve 4 mulheres, não até por sua própria vontade a princípio, porque ele queria casar com Raquel, mas foi enganado por Labão, seu sogro, que lhe deu Léia, a irmã dele primeiro, enganou Jacó. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, depois trabalhou 7 anos por Léia, e acabou tendo as 2 esposas. Como Léia engravidava e dava filhos a ele e Raquel não, lá na frente Raquel deu a sua serva para que ele pudesse ter filhos dela que fossem contados como filhos de Raquel.
E depois Léia, quando parou de engravidar, fez a mesma coisa com a sua serva. Então ele teve Raquel, Léia, Bila e Zilpa, né, como suas esposas, e teve 12 filhos e uma filha. José era filho de Raquel, a esposa que ele amava, aquela verdadeiramente queria como esposa. E aí foi o primeiro filho. Benjamim veio depois, o segundo filho, quando Raquel morre. E aí, nesse momento, houve essa dificuldade, a qual nós vamos relatar aqui na história da vida dos filhos de Jacó. A fala no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade, de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui, na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Então, de certa forma, a gente vê a coisa se repetindo na lição passada. Agora, Jacó, que foi o predileto de Rebeca em relação a Esaú, e aquelas consequências, aquelas coisas que já estudamos semana passada, agora ele tem essa predileção por José. Como eu já falei na introdução, José era filho de Raquel. Ele amava Raquel, ele amou Léia também, amou, logicamente, teve vários filhos com ela, como não amaria. Mas ele foi enganado por Labão por causa dela. A Bíblia diz que ele amou muito Raquel, por isso 7 anos que ele trabalhou, e depois os outros 7 foram como que nada para ele. E ela não engravidava. E aí depois ela engravida e tem José. Então, sendo filho da velhice, embora Jacó viveu muitos anos depois de ter gerado José, mas sendo um dos últimos filhos que ele teve, o último foi Benjamim, de alguma forma ele amava. Aqui ele amava mais a José. Depois ele demonstra isso na frente por Benjamim, do episódio quando José já estava escravo no Egito, só ficou Benjamim, e ele tentou preservar Benjamim de todas as formas. Também um problema. E aqui um problema talvez maior, porque havia vários filhos. Não eram apenas 2, como no caso dele, eram 12. Se a gente contar talvez aqui possivelmente nesse momento 11. O Benjamim era muito novo, enfim. E acabou causando problema. Mais uma vez a gente vê, não é bom isso. Se ele via em José algo especial, como aqui o autor tenta dizer, ele precisava tratar disso de uma forma melhor. Nós vamos ver na sequência da lição algumas atitudes do próprio Jacó que trouxeram problemas dentro da família. O ciúme é meia preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Uma clara atitude de preferência. Isso provocou o ciúme dos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Alijados e rejeitados, excluídos. Então, pastor, mas hoje eu não vou dar uma túnica de várias cores para o meu filho. Não, aquilo tinha um significado para aquela época importante. Vamos ver aqui na transcorreção. A túnica era, normalmente que as pessoas usavam na pele de 1 ou 2 cores. Todo mundo tinha uma túnica para se proteger, mas Jacó deu uma de várias cores e provavelmente aquilo tinha um significado muito grande. Eu estava mostrando, estava dizendo assim, esse é o meu filho preferido. Se ele tivesse dado a túnica para Rúben, seria Rúben. Se ele tivesse dado a túnica para Judá, seria Judá, mas ele deu para José.
Então, isso acabou causando lá na frente dificuldade aos seus filhos. Hoje, o que pode acontecer? Ele chega aqui de fala alijado, ou seja, rejeitado, excluído. Hoje, provavelmente, dificilmente, uma família vai ter 12 filhos, mas pode ter 3, pode ter 2, como foi o caso lá de Rebeca. Então, quando você dá mais atenção a um, quando você tem um cuidado maior com um, independente das situações, isso pode causar um problema no outro. Isso sempre tem que... Pastor, como é que se resolve isso? Às vezes, um tem mais necessidade que o outro, e aí precisa dessa atenção, do cuidado em alguma situação. Ou até a questão de personalidade dos filhos. Tem que se conversar, tem que ter diálogo na família, para que aquele que, porventura, se de alguma forma não tenha atenção total, porque o outro, às vezes o outro é enfermo, tem alguma dificuldade, ou alguma situação assim, para que o outro consiga entender e, de possível, também dar atenção ao outro. Na nossa vida, muitas vezes, de pais, de família, acaba tendo tantas coisas para fazer que acaba se esquecendo disto. E aí, depois, se for presentear os dois iguais, para que não haja essa situação de um achar que está sendo preferido. Nós vamos continuar aqui para entender isso melhor. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade em relação a seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, versículos 5 a 9, o qual nós não lemos aqui na introdução. Quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância a despeito em relação a eles. E por isso os rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam com uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Na verdade, nenhum deles sabia. Nem Jacó, mas a Bíblia diz aqui, aqui ele diz, versículos 5 a 9. Quando a gente vai ver o versículo 11, que a gente leu na leitura bíblica, diz, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Quando eu vejo isso aqui, eu me lembro de Maria. Muita gente não entendeu quando Jesus falou, eu tenho que tratar dos negócios de meu pai. Mas Maria guardava no seu coração. Aquilo que ela ouvia sobre aquela criança, ela não entendia ainda quem seria aquela criança. Mas ela já tinha sabido pelo anjo que ela engravidaria como obrigar o seu Espírito Santo, mas ela não entendia ainda totalmente. Aqui Jacó também fez uma coisa, ele guardou seu coração, os sonhos que José falou, ele não entendeu bem, chegou até a aprender José, mas eu sua mãe, seus irmãos vão te servir, quando a questão do sol e a lua e 11 estrelas estavam diante dele, mas era algo que Deus estava mostrando a José, que no futuro ele interpretaria sonhos, no futuro, através dele, o Senhor salvaria toda a sua família e toda a descendência de Jacó, e a promessa dada a Abraão da morte de todas aquelas dificuldades quando houve fome no Egito, em Canaã, mas ele já estava lá num plano de Deus para livrar o seu povo. Então, os irmãos não entenderam, ele mesmo talvez não entendesse, ele contou o sonho, mas ele talvez não entendesse, não sabia o que ia acontecer, mas era alguma coisa da parte de Deus. Agora vamos para o ciúme como causa dos conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, como fizemos comentário anterior. Feita de fios de linho grosso, a túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Então, nós já comentamos isso. Hoje, porque nós temos que aplicar a lição para hoje, para o nosso dia. Temos que aplicar a lição de Abrão e Sarai para que nós não tentamos ajudar a Deus no plano que Ele tem para a nossa vida, com as nossas ideias, sem consultar a Deus. Aprendemos na lição passada a predileção de filhos
através de Isaac e de Rebeca, que poderia também trazer problema, pode trazer problema, não podemos ter essa predileção, temos que tratar nossos filhos iguais, independente da forma como eles ajam. Talvez até o mais complicado precise de mais atenção, de mais oração, para que ele possa mudar de atitude. Agora nós vamos ver aqui uma situação clara nesse sentido. O ciúme surgiu por todos os aspectos, né? Talvez até porque antes José já passava para o seu pai aquilo que os seus irmãos faziam, talvez até um pedido do seu pai, olha, se seus irmãos fizeram alguma coisa errada lá, e de alguma forma a Bíblia relata que eles faziam, porque José não estava mentindo, a Bíblia não diz que ele estava mentindo. E eles não gostavam disso. E segundo, que o pai foi e deu uma túnica para ele, uma túnica diferente de todo mundo. Então ele ficou em destaque dentro da família, e depois nós vamos ver na sequência também a questão do ciúme. Os irmãos de José sentiram-se ignorados por seu pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor, o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. Ciúme é uma obra da carne. Eu vou ter que fazer um comentário aqui, meu amado irmão, que eu tendo a discordar do autor da lição, entendo talvez os aspectos que ele colocou, quando ele na segunda frase desse ponto diz: por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Não vejo, talvez a inexperiência, sim. Imaturidade e arrogância, não. Provavelmente ele está dizendo isso porque José contou os sonhos. Talvez que a gente olha o assunto já feito. Eu olho a experiência na vida de João e digo, João podia ter agido assim. Só que eu não penso se eu estivesse no lugar de João, se eu agiria também da mesma forma que ele agiu. E até eu digo, eu agiria desta forma porque eu sei as consequências que aconteceram na vida de João. Deus deu um sonho a José. Provavelmente ele tinha exatamente a ideia, ou aquelas pessoas daquele tempo tinham a ideia de que sonhos eram de Deus. E ele contou. Aí eu vou dizer que os seus irmãos foram imaturos. O seu pai guardou no coração. Vamos esperar o que vai acontecer? E eles não. Eles quiseram, aí eu posso dizer assim, seus irmãos acharam ele imaturo, acharam ele arrogante, acharam ele outros adjetivos, outras palavras, podemos dizer que seus irmãos acharam, mas não vejo, na minha concepção de ver, no meu pensamento, que ele não agiu desta forma. Ele contou um sonho. Esse sonho realmente, pela uma interpretação simples, sem precisar ter muitos olhares para ver o que quer dizer esse sonho, dizia de uma superioridade dele em relação não somente naquele teoricamente com seus irmãos, até seu pai e sua mãe, quando o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele, alguma coisa assim. Então, nós vamos ver que Deus estava revelando. Então você tem que ter uma espiritualidade para entender quando Deus fala. É como se alguém chegasse para você hoje e falasse, Deus me revelou isso aqui, esse cara é imaturo, esse cara está falando alguma coisa. Não, espera para saber se foi Deus mesmo. Pode ser do homem, pode ser carnal, pode ser algo que não venha de Deus? Pode, mas não temos que julgar o profeta, mas sim julgar a profecia. E quando ela acontecer, quando ela vem acontecer, aí entendemos que é de Deus. No caso destes sonhos, aconteceram. Lá na frente, eles puderam entender que não era nenhuma imaturidade, nenhuma arrogância, nenhuma atitude de José grosseira, apenas ele estava contando algo que Deus revelou a ele, que veio acontecer, e veio acontecer para benefício dos seus irmãos, do seu pai, de toda a sua família. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos,
mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e descontrolado é muito tênue. Também, vamos dizer assim, eu não posso afirmar que todas as pessoas tenham ciúme, né? Mas até entendemos porque é um sentimento humano, então pode ser, eu diria assim, todos nós estamos sujeitos ao ciúme, todos nós, por sermos seres humanos, estamos sujeitos a um momento da nossa vida a sentir ciúme de alguém. Agora, ele diz aqui, de ciúme controlado, ciúme descontrolado, e como diz lá no ponto anterior, Paulo disse, ciúme é uma obra da carne. Como que a gente combate as obras da carne? Com o fruto do Espírito. Crente tem que ter ação do fruto do Espírito na sua vida. Se tiver ação do fruto do Espírito na sua vida, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, vai ser vitorioso. Algum momento vai pecar? Sim. Se nós falarmos que não tivemos pecado, o fazemos mentiroso. Mas o crente vai controlar não só o ciúme, inveja, qualquer outra coisa ruim, porque ele tem o fruto do Espírito, porque não será ele que controlará, mas é o Espírito Santo que está agindo na sua vida e vai ajudá-lo a controlar. Ele diz aqui, não é só entre irmãos, pode acontecer marido e mulher, pode acontecer entre amigos, amizades sinceras, pode acontecer no ambiente de trabalho, enfim, a gente tem que controlar isso. E vamos para o último ponto, para ver os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno de nosso Salvador, como está em Marcos 15:10. Então, ele fala de tragédias familiares aqui. Às vezes o marido mata a mulher, porque tem ciúme dela, a mulher o marido, uma coisa assim, ou matam os filhos. Isso nós estamos vendo aí no século XXI, infelizmente, é só você ver certos programas aí que mostram uma certa realidade do Brasil e do mundo, nós vamos ver isso acontecendo. Aí nós vamos ver o seguinte, isso estava até previsto na lei, porque o homem, quando tinha um ciúme da mulher, o espírito de ciúme, achando que ela tinha traído ele levava ela diante do sacerdote, e ali tinha uma situação dela comer uma água amargosa. Se ela inchasse, é sinal que ela tinha traído o marido mesmo, aí ela ia pagar, devido à lei lá, se não me engano, seria até apedrejada, morta. Agora, se não, ela não inchasse, é que era apenas um pensamento do marido, e não uma realidade. Então, hoje não temos essa água amargosa para se comer, mas há como conversar, e há como se perdoar, e há como se conversar de qualquer coisa. Pode ser um problema na família, entre irmãos, acho que como está descrito, pode ser um problema na vida profissional, e depois ele vai falar aqui até de cargo na igreja, de ministérios, ele vai falar isso também. Como agora nós vamos ver o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. O Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, a gente saiu aqui do ambiente familiar, entrou para o ambiente eclesiástico, vamos dizer assim, falou dos santos de Deus, e isso é uma realidade, meu amado irmão. Eu estou pastoreando desde 95, desde 92 como congregação, e 95 a igreja sede Caxias. E já vi, não no meu ministério, porque eu estou aqui ministrando a palavra, sendo pastor há 25 anos, mas já vi dentro de alguns ministérios, de algumas igrejas, de algumas pessoas, ouvindo relatos dessa situação. Às vezes a disputa não é só para o pastorado, não, às vezes
Alguém é levado ao diaconato e o outro acha que ele é que deveria ser levado ao diaconato, ou alguém é levado ao presbiterato e o outro acha que ele deveria ser levado ao presbiterato. Às vezes já vi situações entre pessoas de ministérios diferentes, aqui no caso, não da mesma igreja, e não estou falando da metodista pentecostal, mas um querendo derrubar o ministério do outro. Então tudo isso acontece, infelizmente. Não deveria acontecer, como eu disse no ponto anterior, o fruto do Espírito é que vai diferenciar a vida do cristão. Ouso, paz, longanimidade, bondade, longanimidade, que é poder você olhar o outro, saber que o outro tem defeitos como você também tem, e que você precisa, como Deus olhou para você de uma forma misericordiosa também. Ah, pastor, então a gente não vai nunca apontar o erro dos outros. Por exemplo, José apontar para o seu pai o erro dos seus irmãos. Não era problema. Eu, como pastor, muitas vezes, quando vejo algum ensinamento errado, às vezes até em alguns lugares, heresias, então eu falo, os irmãos sabem, às vezes falo até no vídeo aqui, às vezes falo na escola bíblica local presencialmente, especialmente na escola bíblica, não gosto de falar muito em pregações, que há desvios doutrinários, mas tentando até evitar de falar diretamente de fulano, de ministério tal, de ciclano, de beltrano, mas mostro que as pessoas precisam entender a Bíblia, a palavra de Deus. Nem tudo que está sendo pregado por aí é a palavra de Deus e precisamos entender isso. E isso precisa ser apresentado. Agora, como diz aqui, caluniar alguém, né? Como diz, difamar, ofender, caluniar, isso é um dos males do ciúme, como estamos vendo aqui o título desse terceiro ponto. E por último, vencendo o ciúme. Como é que a gente vence? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Eu não li nenhum versículo aqui hoje, né? A gente fala que é um estudo bíblico. Mas vamos ler agora. Filipenses 4, 8. Como é que você vence o ciúme? Ele está dando aqui a condição para você vencer. Prendeu aqui a folha, vamos lá. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é da boa forma, isso é alguma virtude, isso é algum louvor, nisso pensai. Então, tem que pensar em coisas boas. E para pensar em coisas boas, volto a dizer, tem que ler esse livro aqui. É nesse livro que você vai pensar em coisas boas. Tá? E se assaltar algum pensamento ruim, vai para a Bíblia, vai para a oração, vai para o joelho, vai falar com Deus. O que pensamos e o que está em nossa oração determinam as nossas ações. Aí ele vai aqui em Provérbios 4, 21. Vamos ler aqui, é bom ler alguns versículos. Por exemplo, o autor aqui falou e tal, eu até discordei do autor em alguma posição que ele deu, mas aqui está os versículos bíblicos para você ler. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral e, com base na palavra, aconselhar com sabedoria. Finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. A palavra de Deus ainda é melhor antídoto para tratar das emoções negativas. Digamos que os irmãos de José estivessem sob o pastorado de alguém. Então o ciúme sobre José estava afetando a ponto até de querer fazer alguma coisa ruim contra José. Então eles procurariam uma liderança religiosa, por causa dele, vão dizer que ainda não tinha sacerdote naquele tempo, mas enfim, procurariam até conversar com o pai. Isso pode acontecer na família. Se o filho está com uma dúvida sobre o pai, o esposo para a esposa para conversar, dialogar. Mas aqui está falando de nosso tempo. Então procura o pastor com a palavra bíblica, mostrando os exemplos, porque volta a dizer o que a gente tem dito nesses estudos. Nós estamos aqui para falar mal de Abrão e Sarai? Não. Nós estamos aqui para ver que eles foram grandes
é um grande homem, é uma grande mulher de Deus, chamados com uma promessa que abençoa a vida deles e abençoa a nossa vida até hoje, e que erraram em algum ponto, e a gente olha para a vida deles e procura não imitar. Estamos aqui para falar mal de Isaac e Rebeca? Não. Também, mais uma vez, grande homem, grande mulher de Deus, grandes exemplos de vida, mas que cometeram um erro, agiram de uma forma que não deveriam agir na sua vida, e a gente olha para a vida deles e procura não repetir. Vamos aqui falar mal de Jacó, né? Vamos falar mal de José, vamos falar mal da situação? Não vamos repetir os mesmos erros que aquelas pessoas cometeram. Então, aqui a lição não é para ficar falando mal de alguém, é para aprender com seus erros e não cometer os mesmos. Então, se tem algum esse problema, procura o pastor vai orientar, vai mostrar biblicamente que o ciúme não é de Deus, o ciúme é algo carnal, que o fruto do Espírito é uma alma para que nós possamos vencer essa situação e tudo vai se dar bem. Ele diz que a última coisa para vencer o ciúme é lembrar que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não age com forma invejosa, não trata com leviandade, não se obedece. Enfim, ele diz para terminar, a palavra de Deus é meu antídoto para qualquer emoção negativa. Para uma emoção negativa, ciúme, inveja, qualquer outra coisa, é a palavra de Deus. É a tua palavra que ela vai te mostrar que você não deve agir dessa forma. Que Deus tem algo melhor para você. Conclusão. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir o seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente, evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Já falamos isso na lição toda. Esse desenvolve a nossa alma para a prática de virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Pastor, ele fala aqui em desenvolver o fruto do Espírito. Isso é quando o ciúme vem, quando a inveja vem, quando outro sentimento ruim vem? Não, isso é antes que isso aconteça. É antes que aconteça. Eu falo na igreja de oração preventiva. Você deve orar e pedir a Deus. Você não está, por exemplo, você não está sentindo ciúme de ninguém. Você é casado, não está sentindo ciúme do seu cônjuge, você está noivo, não está sentindo ciúme da sua noiva, ou você é namorado, não está sentindo, ou você é irmão, não sente ciúme do seu irmão, ou profissionalmente de outro colega de trabalho, nós estamos falando desse assunto de ciúme, então vamos falar disso. Aí você às vezes nem... eu nunca vou sentir isso na minha vida. Estou vendo ali o Joãozinho sentir, o Pedrinho sentir, a Maria sentir, mas eu não. Mas esse, você é um ser humano, pode acontecer sobre a sua vida. Então, ore. Preventivamente, peça a Deus, fala com Deus, Senhor, nunca deixe que eu tenha esse sentimento ruim. Esse sentimento ruim não venha na minha vida, isso é uma obra da carne. É que eu possa envolver o fruto do Espírito. E aí sim, a hora que Satanás tentar lançar essa situação na sua vida, você vai ter o autocontrole, o domínio próprio, você vai entender, você vai orar, você vai para a Bíblia e vai conseguir vencer em nome de Jesus. Deus possa abençoar cada um de nossos irmãos, se Deus nos permitir. Semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, ídolos na família. E a semana que vem nós vamos ter exemplo de duas famílias diferentes. Nós vamos ter a situação de Raquel, esposa de Jacó, uma situação que envolveu ela, e outra, uma situação lá do livro de Juízes, do personagem chamado Mica. Muita gente não conhece, é um personagem que não se prega muito, não se lê muito, mas também trouxe alguns problemas na sua família com a questão de ídolos. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.